Boa tarde. Hoje é segunda-feira, 22 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Um investimento em conectividade é uma das saídas apontadas por especialistas para diminuir os impactos da pandemia nas escolas de ensino de todo o país. O tema foi debatido nesta segunda-feira na Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia. A pandemia da Covid-19 teve um impacto no ensino escolar em todo o país, especialmente nas escolas públicas. Houve um aumento da evasão escolar e o acesso ao ensino básico foi desigual, se comparado ao ensino privado. Mas o Ministério da Educação tem atuado para minimizar esse impacto, fortalecendo especialmente a infraestrutura das escolas, com foco na conectividade. Foi o que explicou em audiência pública no Senado o representante do Ministério da Educação. O Programa de Inovação e Educação Conectada neste ano, nessa gestão, foi o maior da história. Foram 100 mil escolas beneficiadas. Só essa edição é maior do que as 3 últimas edições do programa. Uma excelente notícia é que isso virou política pública e nós fizemos um enorme investimento, o maior investimento histórico em conectividade nas escolas brasileiras dentro do Programa de Apoio à Inovação e Educação conectada. Segundo o representante do Tribunal de Contas da União, o órgão acompanhou de perto as ações do governo e apresentou sugestões para minimizar os impactos da pandemia na educação. Ele ressaltou que o reforço em infraestrutura tem que ir além da área tecnológica. A gente sempre fala que educação, a gente tem essa questão hoje de se falar tanto, né, em infraestrutura tecnológica, mas outras infraestruturas são urgentes. O foco ele não deve ser só a questão da parte tecnológica. A maioria das escolas, as estratégias que elas utilizaram para ensino remoto era material impresso e o WhatsApp como orientação. Então, de novo, a questão da conectividade, a questão do acesso digital sempre foi um grande problema para essas instituições. E a gente vê isso, recentemente, no recorde de diminuição do número de inscritos no Enem. A gente teve 3,1 milhões em comparação com 2014, que a gente tinha 8,7 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, sem falar na abstenção, nos dados da abstenção que a gente depois vai ter acesso. O que a gente mais deseja é que a gente possa, nesse processo de diálogo, convergir para dizer, olha, aqui está bom, aqui precisa ser acrescentado, lá precisa de algum reforço, aqui o que você falou, por exemplo, da vigilância escolar, eu penso assim que isso seria uma iniciativa das mais importantes, principalmente como uma educação em saúde mesmo, né? Para esta e para outros problemas que podem ocorrer na sequência. E daqui a pouco começa um outro debate, desta vez no plenário. Vamos conferir a agenda do Senado para a tarde desta segunda-feira. Às 3 horas, acontece um debate temático sobre o pagamento de precatórios. E às 6 horas da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz audiência sobre turismo histórico, cívico e cultural e os desafios do retorno pós-pandemia. Nossa coluna de economia de hoje fala sobre essa sessão temática para debater a PEC dos precatórios. Os senadores esperam chegar a uma solução que viabilize o pagamento do Auxílio Brasil sem que haja adiamento do pagamento de precatórios nem alteração do teto de gastos. Uma parcela representativa dos senadores está disposta a mudar a PEC dos precatórios. Os senadores Alessandro Vieira, do Espírito Santo, José Aníbal, de São Paulo, e Oriovisto Guimarães, do Paraná, apresentaram emenda conjunta para substituir integralmente o texto aprovado na Câmara e emendas já apresentadas no Senado. Ela retira o pagamento dos precatórios do teto das despesas de 2022, mas impede a destinação de recursos para as emendas de relator. Em artigo publicado no jornal O Globo neste domingo, o senador Alessandro Vieira defendeu o que chamou de visão estratégica da economia e do próprio planejamento.
Para ele, os processos atuais geram, abre aspas, execuções obscuras, dificultam a fiscalização da execução e permitem o surgimento de esquemas que só mudam de nome, independentemente de qual partido esteja no poder. Fecha aspas. A emenda dos senadores cria também mecanismos para facilitar a negociação dos passivos judiciais da União, dos estados e dos municípios, o que pode reduzir o peso dos precatórios no orçamento daqui para frente. O líder do governo e relator da PEC, senador Fernando Bezerra, declarou-se favorável a incorporar ao seu parecer sugestões de tornar o Auxílio Brasil um programa permanente e a possibilidade de auditagem dos precatórios. Em entrevista à rede de televisão Globo News, Fernando Bezerra defendeu o parcelamento e a auditagem dos precatórios. Para ele, abre aspas, é preciso colocar luz nas despesas dos precatórios e saber como eles estão sendo constituídos, fecha aspas, principalmente os superprecatórios. Mas a parte relativa às emendas de relator deve ficar fora para um projeto separado. Na sessão de hoje, os senadores vão ouvir representantes da Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Ministério da Economia e das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara dos Deputados. Será ouvida também a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Economista com doutorado em saúde pública, ela foi uma das coordenadoras dos programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, que em 2015 retiraram o Brasil do mapa mundial da fome. No programa Agenda Econômica, eu entrevistei o consultor Vinícius Amaral, que falou sobre os desafios para o orçamento do ano que vem e já defendia uma proposta bem próxima à apresentada pelos senadores. As negociações em torno da PEC dos precatórios vão dominar a agenda do Senado neste restante de mês. A PEC dos precatórios também é citada no relatório de acompanhamento fiscal de novembro, divulgado pela Instituição Fiscal Independente do Senado, que vimos agora a Antônia Márcia citar na coluna de Economia. No quadro geral, o cenário não é muito otimista com as contas públicas. A Instituição Fiscal Independente do Senado publicou avaliações atualizadas da conjuntura macroeconômica, das receitas e despesas públicas e do ciclo orçamentário do país. O relatório de acompanhamento fiscal de novembro mostra que a instabilidade provocada pela perspectiva de mudança na regra do teto de gastos reforça o cenário pessimista formulado pela IFE em outubro. Entre os principais pontos do relatório, a inflação ao consumidor atingiu em outubro 10,67% no acumulado dos 12 últimos meses. A gasolina foi responsável pela maior alta individual dos preços, com variação de 42,72% em um ano, impactada pelo valor do petróleo no mercado internacional e pela taxa de câmbio. A taxa de juros, que sobe desde junho, indicando maior aversão a risco dos agentes, já alcançou o patamar de 7,75%, com perspectiva de mais alta para os próximos meses. A dívida pública fechou o mês de setembro em 83% do produto interno bruto, com alta de 0,3 pontos percentuais em relação a agosto. Já no acumulado de 2021 até setembro, a dívida caiu 5,9 pontos percentuais do PIB. A PEC dos precatórios deve abrir um espaço fiscal de cerca de 93 bilhões de reais no teto de gastos em 2022, com a mudança na correção do teto e a criação de um subteto de gastos para sentenças judiciais e precatórios. Caso a dívida com precatórios permaneça mais alta que o pagamento no exercício, a criação do subteto pode aumentar o passivo da União ao longo do tempo.
O Auxílio Brasil, novo programa social do governo, deverá receber a maior parte dos 93 bilhões de reais liberados pela PEC dos precatórios. O gasto anual do benefício permanente ficará em torno de 38 bilhões de reais, contemplando 14,6 milhões de famílias com o pagamento de um valor médio de R$ 217,20. O benefício temporário de R$ 400 até o fim de 2022 deverá contemplar 17 milhões de famílias a um custo de 81,6 bilhões de reais. Outras despesas devem receber 21 bilhões e meio de reais no orçamento do espaço aberto no teto de gastos, como a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos por mais 2 anos, o reajuste dos pisos constitucionais de saúde e educação, o auxílio diesel para os caminhoneiros, o auxílio gás social, o aumento do fundo eleitoral e o aumento do teto dos poderes e órgãos autônomos. Na nossa conta, a folga que ainda existe é de cerca de 24 bilhões. Agora, o governo enviou um projeto de lei para o Congresso prevendo um INPC de 6,3%. Na nossa projeção, o INPC já está em 9,1%. Então, se o governo for ter que reajustar, e tudo indica que ele vai reajustar o INPC, aqueles gastos indexados ao INPC vão ter que ser maiores do que estão lá no PELOA. Então, é provável que, dadas as projeções do governo, essa folga na tramitação do PELOA seja muito menor ou talvez inexistente. A gente acha que ali em cerca de 1 ou 2 bilhões, o que não daria, por exemplo, para ser destinado a aumento de salário ou outros benefícios ou outros gastos que o governo queira fazer agora. Bom, agora é aguardar a tramitação da PEC no Senado. Se houver alteração, ela volta para a Câmara. O que for aprovado no Senado também segue para promulgação. As comissões de Meio Ambiente e de Agricultura fizeram a terceira audiência conjunta sobre o projeto que muda as regras do licenciamento ambiental. Alguns especialistas criticam a proposta. Já alguns senadores dizem que o texto simplifica o processo. O texto aprovado pela Câmara e que tem no Senado como relatora a senadora Cátia Abreu muda as regras existentes sobre o licenciamento de atividades ou obras que afetam o meio ambiente. Entre as mudanças, uma lista de empreendimentos que ficam isentos da licença, como manutenção em estradas e saneamento básico. Na terceira audiência de uma série de 6 para a discussão do projeto, especialistas criticaram a proposta e apontaram riscos à preservação do meio ambiente. No momento em que a União Europeia está dizendo que vai controlar a importação de commodities baseada na sua ligação com desmatamento legal, ilegal e legal. Então, nós estamos vendo um movimento internacional aqui, independente da legislação doméstica, os critérios vão ser estabelecidos lá fora. Se a legislação doméstica é muito ruim, o que ela faz? Ela desprepara a economia do país para entrar na economia internacional. Então, do ponto de vista econômico, esse PL facilita demais as coisas, mas não está olhando para a realidade. Então, um PL geral sobre licenciamento neste momento, não só tem que criar regras estabelecer critérios mais rígidos para aplicação em todos os entes da federação, mas tem que olhar para o futuro. A especialista em políticas públicas do Observatório do Clima diz que a proposta consolida a lei da não licença. Segundo ela, como está, o projeto dá um cheque em branco para os empreendedores e apontou como ponto mais crítico a licença por adesão e compromisso, a LAC. A LAC deveria ser para empreendimentos de baixo impacto, baixo risco, repetitivos, em territórios conhecidos, e não é isso que está no texto. Como está no texto, a grande maioria dos processos vai ser um registro na internet que não vai ter conferência sequer da ficha do empreendimento. Está escrito que é por amostragem. Para a subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, o texto traz pontos positivos, como o fato da lei valer para as 3 esferas de governo. Ela destaca também a dispensa de licença para obras de duplicação ou manutenção de rodovias. São obras
com impacto praticamente insignificante. E não ser exigido licenciamento não significa que outras legislações e que os cuidados ambientais não serão tomados. A gente tem um grande gargalo com o órgão licenciador federal, que não tem braço operacional para conseguir conceder as autorizações e as licenças necessárias para a execução dessas manutenções. Eu acho mais dramático nisso aí essa questão de contingenciar obras de manutenção e melhoria a uma série que às vezes é infindável de consultas. Aqui em Goiás, eu estou falando do meu estado, tem licença ambiental que tem 2 anos, coisa simples, não sai de jeito nenhum. Então nós temos que facilitar. O que o meu critério nós temos que fazer? Uma coisa prática. Vocês que é o TEC estuda, parabéns para vocês. Quer conservar a Amazônia, parabéns. Quer conservar o Cerrado, parabéns. Mas o Brasil não pode ficar dependendo de muita coisa para trabalhar. Nós precisamos gerar emprego. E também, não é só gerar emprego, o empresário precisa ter lucro. O que um critério, eu acho que nós tínhamos que pôr um critério? Dá 6 meses para os órgãos ambientais dar a licença ambiental. A partir daí, o engenheiro ambiental, o engenheiro florestal, que está com o projeto, que assume o risco. Nós temos aqui a BR-080, que já há pelo menos 50 anos, 40 anos, que ela precisa ser duplicada. Ela já tem asfalto, já funciona, morre gente toda semana e precisa duplicar. E aí não se consegue a licença ambiental da duplicação. Então o pessoal fica buscando artifício para ampliar, botando coisa no meio, para dizer que é uma pista única. Então a gente precisava ver uma solução para esse tipo de coisa. A representante do Ministério da Agricultura defendeu a necessidade de um licenciamento ambiental com base em critérios técnicos científicos e que não exclua quem quer produzir. Como fazer essa legislação chegar de forma inteligível, principalmente ao pequeno produtor, ou ao produtor que não tem acesso, ou ao produtor que está em área remota, né? Como fazer com que essa atuação municipal, estadual, federal, nos âmbitos de legislação, alcancem quem precisa passar por esse processo. Então, ele não quer buscar se regularizar ou atender à legislação, ou ele não consegue? Ele não consegue, ele incompreende ou ele desconhece, né? Então, eu acredito que a questão social também e de alcance desses procedimentos, ela precisa ser muito bem trabalhada e investida. Eu digo sempre, por isso que eu tenho insistido na presidência da comissão, que meio ambiente é uma questão de bom senso, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão hoje que diz respeito a todos nós. E eu concordo, é preciso produzir e achar esse ponto de equilíbrio. Produção, preservação, desenvolvimento da economia e geração de emprego e benefício social. Refugiados afegãos que estão no Brasil solicitaram agilidade na emissão de vistos humanitários durante a audiência pública na sexta-feira. Muitos desejam resgatar familiares que ainda estão no Afeganistão. Ainda tem muitas pessoas lá no Afeganistão que não conseguiram sair por causa muitos deles escondidos em casas. As militares que já perderam vidas, infelizmente, as mulheres, as artistas que ainda estão escondidos dentro de casa, abandonados eles. A gente queremos o governo brasileiro, o embaixado no Islamabad, ou no Ankara, em outros países, facilita o processo de visto humanitário. O representante da coalizão Brasil-Afeganistão também reforça a importância de reduzir burocracias para agilizar a emissão de vistos humanitários. É muito importante que o governo brasileiro, que esta comissão permanente, possa fazer gestões junto ao Ministério de Relações Exteriores, a essas embaixadas, para que aumente a capacidade de processamento destes vistos. Porque o que acontece hoje
Essas famílias, então, elas têm que deixar o Afeganistão de uma maneira muito precária, muito vulnerável, são perseguidas. Todas essas pessoas hoje são alvo desse novo regime. E elas não podem ficar à mercê de uma burocracia, de um processo que demore muito. Porque o que está acontecendo? Devido a esta demora, as redes de tráfico humano começam a agir. Esse refugiado que está no Brasil há 9 anos e coordena a Comissão de Direitos Humanos e Imigrantes no estado de São Paulo, disse que foi elaborada uma lista com o nome de pessoas que precisam ser resgatadas, mas ainda não recebeu resposta do Ministério das Relações Exteriores. Posso afirmar que somos os novos brasileiros também. Dentro disso, ressalto que nós, refugiados e imigrantes, queremos ter a participação, representatividade nas esferas políticas e da decisão. É necessário que sejamos regularizados. Como a maioria recebe ameaças de forma regular, eles necessitam mudar de casa com frequência e cortaram totalmente seus laços sociais com amigos e parentes. Isso é muito grave, porque o Brasil precisa trabalhar para emitir os vistos humanitários da forma mais rápida possível, tornar isso célere, porque essas pessoas estão sofrendo. E quaisquer outras pessoas em situação de alta vulnerabilidade possam chegar ao Brasil em segurança para prosperar. É isso que a gente quer. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.